Tudo bem? Vamos começar mais uma aula dentro da ordem Perlux et Sum. Somente pela luz chegaremos ao todo. Hoje não é apenas uma aula, eu diria que é um ponto de transição. Por que eu estou falando que não é apenas uma aula? Porque a partir de agora você estará começando a enxergar o que sempre esteve diante de você, mas nunca tinha sido percebido. O mundo sempre esteve em movimento, né? Mas até aqui, até esse momento, você não estava realmente nele, né? Você reagia sem perceber, você pensava sem observar, sentia as coisas à sua volta sem compreender. Tudo acontecia e você apenas acompanhava como se fosse levado, né? Mas existe um momento, um ponto quase que imperceptível, né? Onde algo muda. É uma virada de chave, vamos dizer assim. E essa virada de chave, ela é dentro de você. E quando isso acontece, né? É quando, pela primeira vez, você começa a se ver. Não como pensamento, não como emoção, mas como aquele que observa. Nesse instante, mesmo que por poucos segundos, nasce algo poderoso em você. Esse algo é conhecido como o observador. E quando o observador nasce, o automático começa a morrer. Esse é o início da percepção, né? Então, aqui tem uma frase para a gente refletir que diz que quem ignora as leis vive como efeito. Quem compreende as leis torna-se causa, né? E isso quer dizer que você é a causa de tudo aquilo que acontece na sua vida, né? O mundo sempre esteve em movimento. Você que nunca esteve presente. O caos invisível. Existe algo acontecendo dentro de você agora, nesse exato momento. Pensamentos vão surgindo, né, um após o outro, sem parar, imagens, lembranças, preocupações, respostas que às vezes você nunca pediu. E tudo isso acontece tão rápido que até parece normal, né? Mas não é normal. Isso é um fluxo descontrolado. Uma mente que nunca foi treinada, nunca foi observada, nunca foi questionada. E por isso ela não serve a você, ela te domina. Você acredita que está pensando, mas na verdade está sendo pensado por ela. Você está reagindo a tudo sem escolher nada. E enquanto você não percebe isso, você continua preso, não ao mundo,
mas ao que acontece dentro de você. E isso é o caos invisível. Nada é aleatório, né? Nada acontece por acaso. Nenhum pensamento surge do nada. Nenhuma emoção parece sem uma origem, né? Nenhuma situação existe de forma isolada. Tudo segue uma sequência, como uma pequena peça que, ao cair, inicia uma reação em cadeia. O que você vive hoje não começou hoje. Começou antes, em algo que você já pensou, em algo que você sentiu, em algo que você alimentou, mesmo sem você perceber, né? E isso se acumulou, se repetiu várias e várias vezes até se manifestar na matéria. O problema é que você só olha para o final, para o resultado, né? Você ignora o processo. Mas o observador, ele começa a enxergar diferente. Ele percebe os padrões, as repetições, as origens, e neste momento ele deixa de ser apenas efeito e começa a se tornar a causa, né? Igual nós dissemos lá no começo. Você acredita que você escolhe, né? Mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo, você apenas responde. Você responde ao que você sente, ao que você pensa, ao que foi condicionado a ser. Você vai reagindo aos estímulos como se fossem decisões suas, mas não são decisões. São padrões, são repetições que se formam ao longo do tempo. E hoje operam dentro de você sem que você perceba. E o mais perigoso é que isso não parece uma prisão. Não existem grades, não existem correntes, existem apenas a ilusão de controle. Você acha que está no comando, mas está sendo conduzido por pensamentos que não escolheu, por emoções que não entende, por impulsos que você nunca se questionou. E enquanto isso continuar, você não vive, você apenas reage. Essa é a prisão invisível, né? Você acredita que escolhe, mas na verdade está sendo conduzido. A ilusão da realidade. Nem tudo que você vê é real. Então, nem tudo que você vê, né, na matéria é exatamente como parece ser. O que você chama de realidade não é o mundo em si, e sim é a forma como você interpreta o mundo. Seus olhos não mostram a verdade, ele mostra um recorte. Sua mente ela não revela o que é real. Ela traduz, ela filtra, ela distorce baseado no que você já viveu, no que você já aprendeu, naquilo que você acredita. Então você olha para algo e não vê o que está ali, vê o que é capaz de perceber, entende? Duas pessoas podem estar olhando a mesma situação,
e viver realidades completamente diferentes. Porque não é um mundo que muda, é a consciência de quem observa, e quando você começa a perceber isso, algo dentro de você se quebra. A certeza, ela se dissolve e no lugar dela nasce algo bem mais poderoso, que é a dúvida consciente. E é dela que surge a verdadeira percepção. O que você não vê é o que mais influencia na sua vida. Existe algo acontecendo o tempo todo ao seu redor e dentro de você, mas você não vê. Não porque não exista, mas porque nunca foi treinado para perceber. Tudo no universo vibra, o ambiente, as pessoas, pensamento, as emoções, tudo está em movimento constante, influenciando, afetando e moldando a sua experiência. E mesmo sem perceber, você responde a isso. O seu estado muda, a sua energia oscila, as suas decisões se alteram, não apenas pelo que você pensa, mas pelo que você sente, pelo que você capta, mesmo em silêncio. O problema é que quem não percebe isso é facilmente influenciado, mas quem já observa começa a notar padrões, frequências, estados, mudanças sutis. E então algo muda. Ele deixa de ser levado e começa a escolher como responder. Porque o invisível, ele não deixa de agir, mas ele deixa de te controlar quando você se torna o observador. Existe um momento em que você já não pode mais dizer que não sabe. Começa a perceber seus pensamentos surgindo, as emoções se formando, os impulsos querendo te levar. E pela primeira vez surge um espaço, um pequeno intervalo entre o que acontece e a forma como você responde. Esse pequeno espaço é o ponto de escolha. Antes você reagia, agora você pode decidir seguir o padrão ou interromper, repetir o automático ou agir com consciência. E não se engane, o caminho fácil é sempre o do caos, o da repetição, o do impulso, o da inconsciência. O outro caminho, ele exige presença, exige esforço, exige verdade, mas pode ter certeza, é nele que nasce algo novo. Porque a partir do momento em que você escolhe conscientemente, você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. Então, a partir da consciência nasce o poder, né? É você começando a definir o que será a sua vida daqui para frente.
Antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer teoria, antes de qualquer palavra, existe o silêncio. O silêncio que não é a ausência, mas a presença. Porque tudo que você busca fora sempre esteve aí dentro de você. Mas tem um problema nisso. A sua mente nunca para. Está sempre ocupada, sempre reagindo, sempre preenchendo cada espaço com algum ruído. E por isso você não tem a capacidade de escutar. Não escuta a si mesmo, não percebe o que você sente, não acessa o que já sabe em níveis mais profundos. Os antigos, eles entenderam isso. O conhecimento verdadeiro não é acumulado, ele é revelado. E só se revela quando tem espaço. Né? Já ouviu falar sobre o copo cheio? Né? É isso. Quando há quietude, né? O silêncio, quando há presença, não é vazio, é um portal, vamos dizer assim. E aquele que aprende a entrar nele começa a acessar o que sempre esteve além das palavras. Ver além é o início da sabedoria. Ver, todo mundo vê, né? Mas poucos realmente percebem, porque olhar não é o mesmo que compreender. A maioria se perde no que vê, no que se identifica, no que se envolve e se deixa levar. Mas existe um outro estado, onde você continua vendo tudo, mas já não é arrastado por nada. O caos pode estar presente, as emoções podem surgir, os pensamentos podem aparecer, mas algo dentro de você permanece intacto, né? Observando, sem negar, sem fugir, sem se perder. Isso ou esse é o observador. Não é aquele que reage, mas é aquele que enxerga além da reação, que percebe o movimento, sem se tornar o movimento. E quando você alcança esse estado, nasce algo raro, que é a clareza. Porque ver além das aparências, ver além dos impulsos, ver além de si mesmo, é o início da sabedoria. Tudo começa de uma forma simples. Não com grandes mudanças, não com algo externo, mas com um instante, um momento quase imperceptível, onde você deixa de apenas viver e começa a perceber. Perceber o quê? Perceber seus pensamentos, perceber suas emoções, perceber seus padrões, perceber a si mesmo. E nesse instante algo se acende, ainda pequeno, ainda sutil, mas real. Uma luz, não uma luz que vem de fora, mas algo que sempre esteve lá dentro de você, esperando ser visto. E quanto mais você observa, quanto mais você se torna presente, mais essa luz cresce, mais você compreende, mais você enxerga.
Porque a compreensão não é algo que se aprende, é algo que se desperta, entende? E tudo começa no momento em que você percebe. Você passou a vida inteira olhando para fora, buscando respostas, tentando entender o mundo, tentando controlar o que acontece ao seu redor, mas algo que poucos percebem. As mesmas leis que governam o mundo também operam dentro de você. O que você chama de realidade não está separado de quem você é. Existe uma estrutura, uma organização, um fluxo acontecendo internamente o tempo todo. Pensamentos, emoções, impulsos, todos seguindo padrões, todos obedecendo leis. E quando você começa a observar isso, algo se revela. O externo deixa de ser um mistério, porque o interno começa a fazer mais sentido. Você entende que não está desconectado, está refletindo. E nesse momento, o conhecimento deixa de ser algo distante e se torna algo vivo. Porque as leis nunca estiveram fora, elas sempre estiveram dentro de você. E agora eu queria iniciar aqui essa parte. Não sei se algum de vocês já conhece ou já ouviu falar sobre o hermetismo, né? E dentro do hermetismo, né, tem o Caibalion, que é um livro, e o Caibalion ele traz as 7 leis fundamentais do universo. E essas 7 leis são consideradas universais e imutáveis. Os hermetistas buscam compreendê-la e dominá-la para alcançar maior consciência, poder interior e harmonia com o universo, né? Esse livro, ele é, sabe, ao meu ponto de vista, ele é bem especial e bem influente, né? O Caibalion ele é um livro que ele foi publicado em 1908 nos Estados Unidos. E quem o escreveu assinou ele como os 3 iniciados. Ele se apresenta como uma síntese de ensinamentos da antiga filosofia hermética, que teria sido transmitido há milhares de anos por Hermes Trismegisto, uma figura lendária que combina elementos do deus egípcio Tote e do deus grego Hermes, né? Embora o livro seja relativamente moderno, né, de 1908, mas ele traz o que muitas pessoas consideram a essência da sabedoria hermética, né? O próprio nome, Caibalion, vem de uma antiga expressão que significa algo como preceito transmitido ou conhecimento revelado. O grande destaque do livro, do Caibalion, são os 7 princípios herméticos, como eu disse, né? Que são 7 leis universais, né? Que, segundo o livro ali, governam todo o universo, desde o menor átomo até o movimento das estrelas. Eu vou dar uma passada aqui por cima em cada um deles, e depois a gente aprofunda um pouco mais em cada um. Então, os 7 princípios são o princípio do mentalismo, que tudo é mente, o universo é mental.
Aí tem o princípio da correspondência, como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. O princípio da vibração, nada está parado, tudo vibra, tudo se move. O princípio da polaridade, tudo tem dois polos opostos, mas esses opostos são apenas graus da mesma coisa. O princípio do ritmo, tudo flui, tudo tem seu fluxo e o refluxo. O princípio da causa e efeito, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. O princípio do gênero, tudo possui um princípio masculino e feminino, necessários para a criação. Esses princípios não são apenas conceitos filosóficos, eles são apresentados como ferramentas mesmo práticas para você entender a realidade, dominar a sua própria mente e viver de forma mais consciente. Muita gente considera o Kabbalah uma das obras mais importantes do pensamento esotérico moderno, influenciando inclusive ideias como a lei da atração, que conhecemos hoje, vários livros de desenvolvimento pessoal. Então, em resumo, o Kabbalah é um pequeno livro, realmente pequeno, é bem fininho, que promete entregar as chaves mestras do conhecimento hermético, mostrando como o universo funciona e como podemos trabalhar em harmonia com essas leis universais. É uma leitura no ponto de vista transformadora para quem busca compreender melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Então vamos dar uma olhada em cada um pouquinho aqui. Então, como eu disse, a primeira lei, o primeiro princípio é o mentalismo, o todo é mente e o universo é mental. Então eu falo que tudo começa na mente, né? E a lei dentro lá do Kabbalah diz assim: tudo que existe é uma criação da mente universal, do Deus, do absoluto. A realidade material é, na verdade, uma manifestação mental. O mundo é como um grande pensamento ou uma imagem mental. Deixa eu tentar aqui, peraí. Então, assim, antes de qualquer forma, de qualquer ação, de qualquer resultado, existe um ponto invisível, né? Um início, vamos dizer, silencioso que acontece dentro de você. Um pensamento. Tudo que você vive hoje, um dia, foi apenas uma ideia, algo sutil, quase imperceptível, mas que com o tempo ganhou força, se repetiu, se estruturou, se manifestou. E então você chamou de realidade. Mas a realidade não começou fora, ela começou dentro de você. A forma surge na mente. A direção nasce na mente, a criação começa na mente. E quando você não observa isso, você se torna refém do que você pensa. Mas quando você percebe, você começa a escolher melhor, porque entende que aquilo que você alimenta cresce. E aquilo que cresce, um dia se torna o mundo que você vive. E aí vem o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Como é em cima, é embaixo. E como é embaixo, é em cima. Aí ele diz lá dentro do livro: existe uma harmonia e analogia entre diferentes planos de existência, físico, mental e espiritual. O que acontece em um nível reflete-se a todos os outros. Essa lei explica os símbolos, a astrologia e a magia. E aí eu digo: o que está dentro se manifesta fora.
Por quê? Porque aquilo que você vive fora não começa fora, começa dentro de você, né? Nos seus pensamentos. Molda a sua percepção, suas emoções, molda a sua resposta, seus padrões, e moldam suas escolhas. E com o tempo isso molda a sua realidade. Não porque o mundo muda por você, mas porque você passa a interagir com ele a partir do que carrega dentro de você. Como eu já disse lá no início, duas pessoas podem estar no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, né? Vivendo ali as mesmas experiências completamente diferentes. Entende? Eu costumo usar a analogia de duas pessoas dentro de uma casa num dia com uma tempestade. Para uma pessoa aquilo pode estar sendo o caos, né? O medo pode estar tomando conta, o medo da casa cair, de uma enchente, de qualquer coisa. E para outra pessoa pode estar sendo uma excelente oportunidade de se recolher, de meditar, de até observar a chuva, a natureza. Então, as duas pessoas estão vivendo o mesmo momento, a mesma situação, mas a experiência de cada uma é bem diferente. Né? Porque não é o ambiente que vai definir a experiência, entende? É o estado interno de quem observa. Lembra do observador? O que está dentro se projeta, se expressa, se manifesta e retorna, reforçando o que já existe. Esse é o ciclo. E quando você não percebe isso, você tenta mudar o mundo sem mudar a si mesmo. Mas quando você entende que o externo é reflexo, você muda a origem. E ao mudar a origem, o reflexo inevitavelmente vai mudar. O mundo, ele não é apenas aquilo que você vê. Ele é o que você projeta. Tudo aquilo que te incomoda, que te afeta, que te toca de alguma forma, revela algo. Não necessariamente sobre o outro, mas sobre você. Suas reações, seus julgamentos, seus incômodos, né? São espelhos. Eles mostram padrões, mostram crenças, mostram partes suas que ainda não foram compreendidas por você. Enquanto você acredita que tudo está fora, você vai continuar tentando corrigir o reflexo do espelho, sem olhar para a origem. Mas o espelho ele não erra, né? Ele apenas mostra, ele apenas reflete. Quando você começa a observar isso, entender, ao invés de reagir, né, você realmente entende o porquê aquilo está acontecendo. Porque o mundo ele não está contra você, ele está te revelando, né? Então, lembre-se que o que está dentro se manifesta fora. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Lá no Kybalion diz que tudo no universo está em constante movimento e vibração. Nada é verdadeiramente sólido ou parado. A diferença entre as coisas está apenas na frequência e no modo de vibração. Quanto mais alta a vibração,
mais elevada a manifestação. Eu digo que nada está parado. E nada está parado mesmo quando tudo parece imóvel. Mesmo quando algo aparentemente está parado, existe movimento. O ar vibra, a matéria vibra, o seu corpo vibra, sua mente vibra. Tudo está em constante oscilação, em diferentes níveis, em diferentes intensidades. E você não está fora disso. Seus pensamentos têm frequência, suas emoções têm frequência, seu estado interno, ele emite um padrão. E esse padrão influencia a forma como você percebe, como você reage, como você vive. O problema não é vibrar, é não perceber como você vibra, porque quem não percebe não escolhe, apenas responde. Aquilo que você vive não é apenas o que acontece, é o que você sustenta. Seus estados internos não são neutros, eles moldam sua forma de agir, de interpretar, de se posicionar diante da vida. E com o tempo isso define os resultados. Não porque o mundo responde diretamente à sua vibração, mas porque você passa a agir de acordo com ela. Quem vibra no medo, recua. Quem vibra na dúvida, hesita. Quem vibra na clareza, decide. E decisões constroem caminhos. Por isso, não é sobre atrair, é sobre se tornar. Porque aquilo que você sustenta define o que você constrói na sua vida. Então, às vezes a gente ouve muito essas falas em vídeos ou livros, que nós lemos, e às vezes fica difícil a compreensão quando você não tem, por exemplo, essa base. É uma lei, hermética que explica exatamente isso. Quando fala, não é atrair algo, é ser, se tornar aquilo. E aí, às vezes, a pessoa, eu sei que é difícil para compreender isso. E eu costumo dizer uma frase para as pessoas à minha volta que não tem a ver com o que acontece, mas sim com como você vibra diante daquilo que está acontecendo. Isso vai te dizer muito o reflexo da sua vida. Comece a reparar não aos acontecimentos, mas sim como você reage aos acontecimentos. Isso vai dar uma viradinha de chave para você e vai fazer você começar a observar que o problema às vezes não está fora, sim dentro. Polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Então, o Caibalion diz que tudo existe em pares de opostos: quente e frio, luz e escuridão, amor e ódio, bem e mal. Os opostos são, na verdade, extremos da mesma coisa, apenas com graus diferentes. É possível transmutar uma polaridade em outra, mudando o grau. Exemplo, o ódio pode se transformar em amor. E eu costumo dizer que tudo tem dois lados. E esses dois lados não é opostos absolutos, mas como extremos da mesma coisa.
né? Como diz ali, luz e sombra, a calma e o caos, a clareza e a confusão. Não são coisas separadas, são variações, mudanças de intensidade, de estado, de percepção. E dentro de você, isso acontece o tempo todo. Você não é apenas luz e nem apenas sombra. Você transita, você oscila. E o problema não é ter os dois polos, é se perder em um deles, sem perceber. Dominar a si mesmo não é eliminar um lado, né? É compreender ambos. É perceber quando você está em excesso e quando está em falta. Quando está reagindo sem consciência, né? O equilíbrio disso tudo ele não é estático, ele é um ajuste constante, um movimento sutil, né? De retorno ao centro, vamos dizer assim. E esse centro ele não é a ausência, ele é a presença. E quem domina, né, os próprios estados não nega o que sente, mas também não é dominado por isso. Ele observa, ajusta e retorna ao centro. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que conhecer as nossas sombras, né? As nossas sombras é uma polaridade nossa, né? A gente não é o tempo todo bom, né? Vamos dizer perfeito. Então a gente tem os dois lados, sim, né? E como diz, a gente não pode se perder em nenhum dos dois lados. Ninguém é o 100% do tempo bom e nem 100% do tempo ruim. O ideal é a gente viver em equilíbrio nesse meio, né? A gente vai, oscila para um lado e volta, oscila para o outro e volta, mantendo sempre o equilíbrio dos dois. Aí vem a lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se move em ciclos, ritmos e oscilações, como um pêndulo. Há um vai e vem em todas as coisas, nascimento e morte, sucesso e fracasso, ação e reação. O sábio aprende a neutralizar esse ritmo através da vontade. E eu costumo dizer que tudo se move em ciclos, né? E, e nada permanece igual para sempre. Estados sobem, descem, retornam, dias bons, dias difíceis, momentos de clareza, momentos de confusão. Isso não é um erro, é um fluxo. A vida, ela pulsa, né? E dentro de você esse ritmo também acontece. As emoções, as suas energias, a disposição, tudo oscila. E quem não entende isso se desespera com as fases baixas, vamos dizer assim, e se apega só às fases altas. O sofrimento não vem do ciclo, ele vem da resistência, de querer controlar aquilo que é natural, de lutar contra o que precisa passar, de negar o movimento da vida. Quando você resiste, você trava. E quando você aceita, você atravessa. Aceitar não é desistir, é compreender. É permitir que o ciclo se complete, sem se perder dentro dele. Porque tudo passa, inclusive o que hoje parece permanente, né? Também terá um fim, porque é um ciclo. Vem a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa.
No Caibalion diz que nada acontece por acaso. Existe uma lei de causalidade em todos os pontos. O que chamamos de acaso ou sorte são apenas causas que não percebemos. O hermetista busca dominar as causas para controlar os efeitos, né? E eu digo que nada acontece por acaso. Nada acontece de forma isolada. Tudo que você vive é consciência de algo, né? A gente já viu que pensamentos eles geram ações, ações vão gerar padrões e os padrões vão gerar resultados. E esses resultados reforçam novos pensamentos. É um ciclo contínuo, invisível para quem não observa e evidente para quem percebe. E quando você começa a enxergar isso, a vida deixa de parecer aleatória, né? E ela começa a fazer sentido. Se existe causa, então existe responsabilidade. Não sobre tudo o que acontece, mas sobre como você participa do que acontece. Sobre o que você alimenta, sobre o que você sustenta, o que você repete. Assumir isso não é peso, é poder. Porque a partir do momento em que você reconhece a sua influência, você deixa de ser apenas um efeito e começa a interferir na direção, né? Então você percebe também que uma lei complementa a outra, né? E a última das 7 leis, né, é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. No Kybalion diz que tudo possui aspecto masculino, projetivo, ativo, doador, e feminino, que é o receptivo, criativo e gerador. Esse princípio atua em todos os planos, físico, mental e espiritual. A verdadeira criação só ocorre quando os dois princípios se unem. E eu costumo dizer que tudo nasce da união de forças. Toda criação nasce da união, né? Não de opostos que se anulam, mas de forças que se complementam. Existe um impulso e a forma, a ação e a estrutura, o movimento e a direção. Dentro de você, essas forças também existem. E quando estão em desequilíbrio, há conflito. Mas quando se alinham, há criação. Porque nada surge de uma única polaridade. Tudo vai nascer da integração, né? E aí, terminando as 7 leis herméticas, eu vou dar uma introduzida. Vou começar a falar sobre, e em aulas futuras a gente vai aprofundar mais na nossa árvore da vida, né? Que aqui dentro da ordem eu fiz uma releitura dela, criei a nossa própria, mas que ela também vem baseada na árvore da vida da Cabala, né? Então essa aqui é a Arbor Luxfera, né? É a nossa árvore da vida iniciática. Ela segue a estrutura sagrada da árvore cabalística tradicional, como eu falei, com as suas 10 esferas e os 3 pilares. Mas aqui ela foi reinterpretada
com a luz da corrente da nossa ordem, dentro da nossa ordem. Então, ali no topo, nós temos a Lux Primordialis, que corresponde a Keter, né? A coroa divina, que é a fonte de toda luz. Daí dela sai Intelectus, que é a sabedoria, que na árvore da vida seria Kokma, e Intentio, que é o entendimento, que na árvore da vida seria Binah. E aí no coração ali da árvore tem Anima Lux, que é a nossa versão de Tiferet, o sol interior e o olho da consciência. Na base, né, tem a Sapiência, que atua como Iesod, e o fundamento, né? Tem ali abaixo do Sapiência Calix Mundi, né? Final ali, que representa Malkuth, o reino onde a luz se torna matéria. E assim, a nossa árvore não é apenas um mapa cósmico, mas é um instrumento de transformação nas nossas vidas, né? Eu vou começar a falar aqui também um pouquinho sobre o iniciado, né? E o que seria o iniciado, para as pessoas entenderem. O iniciado, ele ainda é um principiante no caminho, podemos dizer. Ele já tem a semente plantada, mas ainda precisa regá-la com estudos, práticas, disciplina e autoconhecimento. O iniciado começa como um buscador, e se for bem sucedido, torna-se um realizado, alguém que despertou sua luz interior, né? Que é o Animalux lá na nossa árvore. Ele integrou os opostos, a polaridade, compreendeu o fluxo da vida, que é o ritmo, né? E manifesta a luz primordial no mundo material. O iniciado não é aquele que sabe mais, ele é aquele que vê diferente, que percebe padrões. Onde antes via confusão, né? E que hoje ele observa antes de reagir. O mundo continua o mesmo, mas ele não é mais o mesmo diante do mundo. E isso já muda tudo, né? Então esse é o princípio, vamos dizer assim, do iniciado. E aí, dentro disso tudo, tem efeito versus causas, né? Então agora você vai escolher o seu papel no mundo. Existem dois caminhos: ser levado ou conduzir, reagir ou escolher, repetir padrões ou interromper, parar. A diferença não está no mundo, está na consciência. Porque no final você sempre escolhe, mesmo quando não percebe, né? Porque sem a consciência, a mente ela se divide. Divide em pensamentos conflitantes, emoções instáveis, reações desordenadas. Hum, Peraí só um pouquinho, para não passar.